Pronto, pessoal, eu estava perdido aqui na história da gravação, mas consegui identificar, tá gravando já, tá? Bem, vamos rapidinho à apresentação. Meu nome é Jocel, né? Sou Jocel Faustino. Eu já dei a disciplina de lógica, conjuntos e funções, né? Não me recordo se a turma é a mesma turma, se tem alunos aqui que fez essa disciplina lá, né? Se tinha alunos que estavam fazendo o ano passado, acho que no final de 2022, finalzinho do ano, eu dei lógica, conjuntos e funções, e eu lembro que tinham alguns alunos, estou vendo aqui alguns nomes aqui que eu acho que estava naquela turma, eu não sei se a turma toda, né, se vários alunos daqui estiveram lá, certo? O fato é que eu estou com essa disciplina, né, vão ser 4 finais de semana, né, esse daqui é o primeiro, tá? E eu pretendo fazer a coisa de uma forma light, tá? Tem os novatos também, né, estou vendo aqui. Assim, para quem não me conhece, eu sou Jacel, sou da URCA, né, aqui na URCA do Crajubá, né, em Juazeiro, curso de matemática, certo? E essa é a minha segunda disciplina. Essa é a minha segunda disciplina na EAD do curso de matemática, né? Fundamentos, geometria espacial. Essa disciplina, ela faz parte de uma grade nova, nós aqui implantamos uma grade nova, na URCA tem uma disciplina chamada geometria plana e espacial, então é uma geometria que inclui a geometria plana e espacial em uma disciplina só. Nós reformulamos nossa grade, vocês já entraram nessa grade nova, né? Então essa grade já tem essas disciplinas com essas alterações, certo? E eu vou mostrar aqui alguma coisa referente ao que nós devemos ver, certo? Estou vendo alguns alunos se manifestando aqui, né? Que cursaram, né? Pelo alguns nomes eu estou recordando, né? Estou recordando de alguns nomes aqui, certo? Deixa eu só conseguir aqui abrir para vocês a ementa, certo? Vou fazer alguns comentários. Falar do cronograma, falar da ementa da disciplina, da geometria espacial. Deixa eu fazer aqui uma coisa rapidinho. Não, acho que não baixei a ementa antes. Estou vendo aqui alguns que fizeram disciplina comigo, né? O Google Meet tá diferente, né? Nunca mais eu tinha usado. Vou abrir aqui a ementa, certo? Apenas para a gente ver o que é que tem uma disciplina de geometria espacial, assim, o que é que se vê numa disciplina de geometria espacial, o que é que nós vamos ver na nossa disciplina, né? Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, vocês devem estar olhando lá no grupo, que eu enviei um PDF do livro, né? O livro é esse que está exibido aí na tela, que é o livro da coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Essa coleção ela tem várias temáticas, certo? E uma delas é a geometria espacial, que é nesse volume 10. É um livro um pouco volumoso e ele tem conteúdo basicamente completo que nós vamos ver aqui, certo? Então, para facilitar para todo mundo, né, eu acho melhor usar esse PDF, porque ele é de fácil acesso, né? Tá aí, todo mundo pode usar. Ele tem uma quantidade boa de exercícios resolvidos, tem uma quantidade boa de exercícios para se resolver. Ele tem a resposta dos exercícios atrás, para você conferir se está certo, se está errado. Então, ele tem uma linguagem básica, né? Então, basicamente, é uma coleção boa para essa nossa disciplina, certo? A forma que eu vou fazer também a disciplina vai ser assim. Eu vou dar essas aulas nos encontros online, tá? E fora das aulas nos encontros online, eu vou enviar vídeos mais assim, mais curtos, né? Voltados para algum assunto em específico. Por exemplo, nós vamos dar essa aula de hoje.
Aí eu vou complementar, ou seja, vou completar o conteúdo da aula de hoje, eu vou colocar alguns vídeos mais curtos, de ali 10, 15 minutos, 20 talvez, um tempo menor, para que você consiga ver, né? Porque assim, um vídeo maior, um vídeo de 1 hora e meia, pode se tornar um pouco enfadonho, mais cansativo de você acompanhar depois. Aí, nesse caso, essas maiores eu vou deixar apenas as aulas. Que aí a aula gravada você tem aquela condição de sempre que precisar, você volta lá no vídeo, revisa o que eu fiz na aula, você tem a aula inteira lá feita, aí você revisa o que foi feito na aula e, e se quiser pode pausar, pode ir direto àquela parte que eu falei que você perdeu, que você não estava entendendo, ou então que você teve que sair ali na hora da explicação e não perdeu, então você volta lá e tira essa dúvida, né? Então fica gravada a aula maior. E os vídeos pequenos ficam para tirar aquela questão do complemento de conteúdo, né? O mesmo conteúdo da disciplina, mas só que em doses menores, ali, com uma parte mais específica para você ir direto ao assunto que você está querendo aprender, tá bom? Então, deixa eu aqui ver se baixei. Minha internet não está das melhores hoje. Vai conseguir aqui. Pronto, a emenda está aqui. Eu vou baixar aqui a emenda e vou exibir para vocês aí, tá? A emenda, ela é o que diz a respeito sobre o que a disciplina trata, né? O que é que se vê nessa disciplina. Aí nós vamos, eu vou exibir aqui na tela para vocês. Tá? Vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Geometria espacial, certo? A emenda é isso que está aqui, ó. Essa parte que a gente destaca aqui, ó. Então, não me meta. A meta está um pouco escorregadinha. Retas e planos, paralelismo, perpendicularidade de retas e planos, poliedros, volumes de sólidos. Então, basicamente, isso daí é o que a gente tem de ementa, certo? Claro que alguns tópicos desses, cada nome desse daí, ele vai abrir várias coisas, certo? Por exemplo, se você for olhar aqui, em perpendicularidade de retas e planos, você tem que estudar as condições de retas e planos, mas de tal forma que você consiga fazer relações, né, entre esses objetos e utilizar de forma a aplicar, né, alguns conceitos aí. A parte de poliedros é onde você vai estudar pirâmides, tetraedros, prismas, paralelepípedos, ou seja, todas essas figuras aí. Os poliedros convexos e a parte de cálculo de sólidos, né, volumes de sólidos. Você tem aquela parte que tem que calcular volume de uma esfera, volume de um cilindro, coisas do tipo assim. Né? São coisas relacionadas à geometria de espaço, no caso, figuras que possuem essa característica aí de você relacionar a parte de paralelismo, perpendicularidade e volumes, tudo isso em figuras planas e da geometria espacial no espaço tridimensional, tá? Bem, feita essa pequena observação, aqui na ementa, se você for olhar, o que acontece é que tem
uma bibliografia que eu não vou seguir essa bibliografia aqui, não. Na verdade, eu nem indico essa daqui. Ela está colocada aqui como básica, mas eu acredito que ela está um pouco. Não deveria ser, não deveria ser colocada porque ela é uma relação do Profmat, é voltada para os professores que fazem Profmat, né? Mas só que não é o caso de vocês. Então, claro, é um livro bom, não estou dizendo, é um livro bem completo. A questão esse é o problema, ele já é completo demais, é um livro muito volumoso e muito detalhado, né? Então, esses outros aqui embaixo, eles são mais enxutos, certo? São mais enxutos e mais básicos. Então, se você quiser ter esse daqui, é uma boa, mas só que ele é um livro mais completo, bem volumoso e com muito conteúdo que às vezes foge até um pouquinho do que está aqui na ementa. No nosso livro, né, nesse Fundamentos de Matemática Elementar, nós temos aqui no essa versão é uma versão mais atual, né? Ano passado, quando eu dei a disciplina, eu usei um desses livros da coleção, mas numa versão bem antiga. Isso já é uma coleção mais atual. Esse livro aqui, ele tá dividido nesse capítulo assim. Ó. Ele tem a introdução, que é os conceitos mais básicos, né? Conceitos primitivos e postulados. O que são isso aqui? O que são esses conceitos primitivos e postulados? Na aula de hoje eu não vejo isso daqui, tá? Basicamente essas coisas básicas e vamos tentar entrar na parte de paralelismo. Então, os conceitos primitivos e esses postulados, a determinação do plano, né? Posição das retas e interseção de planos. Então, são coisas que a gente inicia com esses conceitos aí, certo? Para poder passar para o capítulo 2, que vai tratar de paralelismo, certo? O nome já é sugestivo, vem de paralelas, né? De retas paralelas. Então, só que se fala de retas paralelas, também existe a condição de paralelismo entre reta e plano e entre planos e outros planos, certo? Então, aí tem tudo isso em um capítulo só. Esse capítulo trata só de condições de paralelismo. Tá? Assim como tem um capítulo dedicado a paralelismo, existe um capítulo dedicado à perpendicularidade. Nesse capítulo, ele vai tratar justamente da condição de retas serem perpendiculares, ou seja, formarem um ângulo de 90 graus ao se tocarem, certo? Assim como também reta e um plano, né? Se tocar um plano com uma reta fazendo um ângulo de 90 graus. Planos perpendiculares, aí tem uma seção só de aplicações a isso, certo? Essas aplicações aqui, elas são altamente importantes, né? Porque quando você aprende esses conceitos, você aprende na intenção de usar em situações, problemas. Eu aprendi as condições de retas paralelas, de um plano paralelo ao outro plano, mas você aprende isso para quê? Você aprende isso para aplicar na resolução de problemas, problemas, né, matemáticos que envolvem problemas que utilizam desse conteúdo, né? Eu acho que estava falando e mostrando a ementa em vez de mostrar o livro, né? Não sei se era isso que estava acontecendo. Eu estava mostrando aqui o sumário do livro, mas aí eu voltei ali e estava mostrando a ementa. Enfim, já está mostrando o que eu estava falando, né? Eu estava falando dessas seções aí de perpendicularidade, aplicações, que é esse capítulo 4, que é a projeção ortogonal. Então, são as coisas relativas às condições de paralelismo e perpendicularidade. Aí, a parte 2 da disciplina tem a ver com as figuras geométricas, né? A parte da geometria espacial propriamente dita, né? Que é a parte dos poliedros. Aí começa com as definições mais básicas, né? São diedros, que são seções, quando você secciona uma figura geométrica e forma novas figuras, né? E são diedros congruentes,
seções inclinadas, né, congruências desses diedros, tal. E aqui os triedros, né, relação entre esses triedros e os poliedros. Né? Aí, a partir daí, existem várias coisas que são colocadas, por exemplo, um capítulo dedicado só a prisma, né? Aí, a partir dessa definição de prisma, o que é um prisma ilimitado, você consegue chegar aí em várias situações, vários problemas relacionados a ele, né? Então, já fica um capítulo mais dedicado a um tipo de sólido, certo? A pirâmide, cilindro, cone, esfera, que é a figura geométrica das talvez mais conhecida, né? E os demais aí, como troncos, inscrição e circunção de sólidos e tal. Bem, se você olhar aí, é um sumário longo, né? Uma superfície sólida de revolução, superfície sólidos esféricos. Veja, quando o livro ia terminar, já está mais de 400 páginas. Então, eu destaco que, primeiro, tem muito conteúdo, porque realmente o conteúdo ele dá espaço para isso, né? Se adicionar muitas coisas relacionadas a figuras diferentes. Certo? Também tem muitas figuras geométricas que tomam espaço aqui no livro, né? E todo livro de geometria espacial acaba sendo assim. Precisa, para poder abordar tudo, né, precisa acabar sendo extenso. Então, isso é um mal necessário, certo? Então, vamos lá. Lá no começo eu falei, então, a gente vai começar, no começo da aula, né, com os conceitos mais básicos, que são conceitos primitivos e são postulados. Bem, as noções, que são conceitos, termos, entre geométricos, eles são estabelecidos por meio de definições. Você faz uma definição. Ah, você diz que tal coisa, aí diz o que é essa coisa. Certo? Em particular, as primeiras noções, os conceitos primitivos da geometria, eles são sem definição. Ou seja, as coisas mais primitivas lá conhecidas da geometria que a gente tem, elas são adotadas sem uma definição, ou seja, não definiu. Quem são essas coisas? O que são esses conceitos? Por exemplo, está aqui, questão de um ponto, o que é um ponto, uma reta e um plano. Então, essas três coisas aqui são essenciais para toda a disciplina. Então, você começa a disciplina com uma coisa bem elementar. A noção do que é um ponto, a noção do que é uma reta e a noção do que é um plano. Tá? Então, acredito eu que todos vocês devem saber o que são essas três coisas, não é isso? Sim, professor. Bem tranquilo, né? Sim, professor. Tudo, professor. Beleza. Então é isso. Aí essas três coisas, elas podem gerar mais à frente coisas bem mais complexas, né? Mas assim, a ideia é você tentar simplificar, entender o básico e ir construindo o conteúdo, o conhecimento através dessas coisas mais básicas, certo? Então, do ponto da reta do plano, nós temos o conhecimento intuitivo da experiência e da observação, ou seja, você não precisa definir o que é um ponto. Você tem esse conhecimento de uma forma intuitiva, uma reta e um plano. Então, você, através de observação, você não precisa definir isso, certo? Aí o espaço já tem uma definição através das coisas anteriores. Você tem a noção de ponto. Então, você diz assim, o espaço é o conjunto de todos os pontos. Nesse caso, desenvolveremos a geometria espacial. Ou seja, nós vamos desenvolver a geometria em cima de um conjunto formado por todos os pontos. Então, esse é o que a gente colocaria como uma definição para geometria espacial. Quando a gente fala assim, espaço tridimensional é aquele espaço onde você tem os eixos x, y e z, e esse espaço aqui ele abrigou qualquer ponto. E qualquer ponto que você colocar aqui,
ele tem coordenadas em relação a x, coordenadas em relação a y e coordenadas em relação a z. Ele tem altura, profundidade e uma largura. Você faz assim, o espaço tridimensional, ele é o espaço onde a gente vive, assim, é o espaço usual, o espaço que a gente usa. Então, espaço tridimensional que vai conter todos os pontos, certo? Aí as proposições geométricas, elas são aceitas mediante demonstrações. Em geral, você vai colocar uma proposição, você precisa demonstrar essa proposição, certo? Em particular, as primeiras proposições, elas são proposições primitivas ou chamadas de postulados, que são aceitos sem demonstração. Ou seja, assim como a noção de ponto, reto e plano, a gente colocou sem definição, ou seja, foi uma coisa intuitiva, né, sem a necessidade de fazer nenhuma demonstração, um postulado ele vai ser uma proposição ou propriedade que você não vai ter uma prova, você não vai demonstrar isso daí. Aí esses postulados, eles são a base para você construir o conhecimento que futuramente vai precisar ser provado através de proposições, teoremas e coisas do tipo, tá? Exemplo, postulado da existência. Esse daqui eu acho que todo mundo também conhece. Existe uma reta e uma reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Você fez aqui uma reta aqui, uma reta. Se você for olhar em cima dessa reta, vai existir pontos, formada por pontos. E esses pontos vão ser de tal forma a serem infinitos, né? Eles são infinitos. Fora da reta também, né? Se você colocar pontos aqui fora da reta, esses pontos, eles definem uma nova reta, e nessa nova reta você vai ter infinitos pontos. É aquela coisa que você também tem, essa mesma noção da reta, você tem para um plano. Se você tiver um plano, coloca aqui um plano, desenhar um pouquinho maior. Se tiver aqui um plano, se você pode construir uma reta em cima de um plano, a reta em si só já contém infinitos pontos. Mas se o plano contém a reta que contém infinitos pontos, então o plano também contém infinitos pontos. Então, você pode colocar infinitos pontos sobre um plano. Então, isso aí é análogo à questão da reta. Se você tem uma reta com infinitos pontos, o plano também vai conter esses infinitos pontos também. Certo? Aí, isso aí é um postulado de existência, porque assim, tem aquela questão. Existência, porque você está colocando uma proposição, uma propriedade, que tem a ver com a existência dos pontos. Existência ou a não existência. Um postulado de existência. Postulado da determinação é aquela questão que você vai determinar o que existe e não existe a partir de uma certa coisa. Por exemplo, dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Isso aí também acho que todo mundo deve conhecer. Se você pegar um postulado anterior que diz o seguinte: por um único ponto passa infinitas retas. Esse ponto aqui, pode passar essa reta, pode passar essa reta aqui, pode passar essa. Mas aqui saiu torta. Você pode passar isso daqui, isso daqui, isso daqui, ou seja, infinitos, que não tem que preencher isso aqui tudo. Então, sempre você está podendo passar uma por cima de outra, outra, sem fim. Então, existem infinitas retas passando por um único ponto. A partir do momento que você marca dois pontos, né, e quer que a reta passe pelos dois, aí já não pode ter mais de uma. Né? Já não pode mais ter mais de uma. Isso é simples. Aí você faz isso sem precisar provar, porque aquilo que a gente falou, você faz isso por determinação, por observação. Realmente, se você fizer aqui
um ponto e outro ponto, eu quero uma reta que passe por ela. Não tem como nós fazermos outra reta que passe por esses mesmos dois pontos sem ser essa mesma aqui. Se nós fizermos uma outra reta que passe por esses dois pontos, ela vai acabar passando em cima da própria R. Então, ela acaba sendo igual. Duas retas que contêm os mesmos pontos, elas são a mesma reta. Então, no caso aí, não tem como nós pegarmos uma figura que, aliás, uma reta que passe por esses dois pontos. Se uma figura passar por esses dois pontos, ela não é mais uma reta. Eu fizer aqui um pedaço de um círculo, um semicírculo, ele passa nos dois pontos, mas aí a figura é outra, um semicírculo. Então, eu falei reta, então reta não tem, reta só tem um, certo? Isso aí é um postulado de determinação. Aí, da mesma forma, três pontos não colineares, né, determinam um único plano que passa por eles. Está aqui o plano. Primeiro, vamos entender o que são não colineares. Essa palavra é importante e ela vai aparecer muito na disciplina. Não colineares quer dizer que esses pontos não estão na mesma reta, na mesma linha. Se você tem aqui, ó, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Por esse ponto, lembra desse postulado anterior? Que por dois pontos só passa uma única reta. Eu tenho esse ponto aqui A e esse ponto B. Se por esses dois só passa uma única reta, então só tenho como passar uma reta aqui. Ó. É horrível desenhar essa posição aqui. Vou fazer a primeira reta e depois marcar. Primeiro eu faço a reta. Depois eu faço os pontos. Então, se eu colocar aqui ponto B e ponto A, tem uma reta que passa por AB. Se eu quiser unir o A ao ponto C, eu já preciso de outra reta aqui, ó. Então, já temos duas retas. E para unir o B e o C, eu vou precisar de uma terceira reta. Porque a cada dois, só existe uma reta que passa por eles. Não tem como eu colocar uma... não tem como eu colocar... uma reta só. O fato é que esses três pontos não colineares, eles sempre vão determinar um plano. Significa isso? Significa dizer que se você tem esses três pontos, se você conseguiu fazer essa figurinha que eu acabei de fazer aqui, então eles determinam um plano. Como assim um plano? Simples. Eles determinam um plano que contém esse triângulozinho que eu acabei de fazer. Aqui, ó, você tem A, B, C. Então, se eles não são colineares, você pode definir que eles eles determinam um plano, que eu vou chamar de alfa, e esse plano alfa contém A, B e C. Alfa contém os pontos A, B e C. Determina um plano que passa por eles. Certo? Postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos, um plano, então ela está contida no plano. Simples, né? Ó, se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está contida no plano. Você tem aqui um plano alfa, aí você tem uma reta que passa por eles. Ela tem dois pontos distintos. Então, você tem aqui o plano, o ponto A e o ponto B que está no plano. A é diferente de B, né? Não é o mesmo plano. E os dois estão no plano. Então, essa reta que passa por A e B, ela tem que estar no plano. Aí você pode dizer, mas professor, como é que seria uma situação que isso não aconteceria?
Se eu tivesse dado só um ponto, eu não teria garantia de que essa reta estivesse no plano. Por exemplo, vou colocar aqui o ponto A no plano. Não coloquei um ponto B. Essa reta ela pode estar furando o plano, assim, ó. Ih, rapaz, é muito ruim fazer essa figura aqui. Então, se essa figura eu garantir só o ponto A, assim, o ponto B, ele não está. O ponto B ele não está no plano. O ponto A está, certo? O ponto A está no plano, mas eu não tenho um ponto B. O ponto B está aqui fora. Eu não tenho garantia que essa reta vai estar nesse plano. Aqui, se eu tenho que a reta possui o ponto A e possui o ponto B, e eu sei que o A e o B está no plano, então, como a reta que passa por A e B é única, ela tem que estar em cima do plano também. Essa é a conclusão. Estou falando, né, definições aí, porque assim, elas são bem conhecidas e são bastante usadas. Então, você vai ver várias coisas no conteúdo, vários livros, vários exercícios, certo? Algumas questões que vocês vão analisar a resposta, exercícios resolvidos, ou até os que estão para resolver, que vão utilizar esses postulados. Ah, ele conclui e diz lá, pelo postulado das paralelas, das retas concorrentes, coisas assim. Então, ele vai utilizar muito desses conceitos. Por isso que é importante você entender o que são cada um desses resultados aí. Certo? Então, vamos lá. Esses aqui já tratam de condições de comparação de posição de retas. Então, já é aquela coisa que eu falei. Você começa com os conceitos mais básicos e vai incrementando algumas coisas novas. Embora que eu acho que vocês não tenham nenhuma dificuldade, porque são coisas que eu acho que todo mundo aqui já tem noção. Retas concorrentes, retas paralelas. Veja só. Se você olhar, atenção, certo? O que são rotas concorrentes? Preste atenção. São retas, elas são concorrentes somente se elas têm um único ponto comum. Então, quando elas são concorrentes, então elas têm um ponto comum, então elas têm que se cortar, elas têm que se cruzar. Então, tá aqui. Imagina assim, duas ruas, né? A condição de duas ruas. Elas podem ser paralelas, certo? Duas ruas que não se cruzam. Tem ali uma rua que ela acompanha a outra do começo ao fim. Essas ruas elas estão em posições que eu não tenho como ter um cruzamento entre essas ruas. E aquelas ruas que têm uma esquina em comum, ou seja, elas se cortam, tem um ponto em comum ali, então elas são concorrentes, certo? Aí, justamente por elas serem concorrentes, ter um ponto comum, esse ponto pode estar em comum de várias formas, né? Eles podem ter um ângulo mais aberto, um ângulo mais fechado. Por exemplo, esse desenho aqui tem um ângulo assim, ó, um ângulozinho teto. Mas elas poderiam, de repente, ter um ângulo assim, ó. Opa, é uma dificuldade fazer uma reta vertical aqui. A mesa tem uns programinhas que ajudam. Você aperta um comando assim ele faz reto, mas eu não estou com o programa aberto. Suponhamos que esteja reto. Suponhamos. Então, nesse caso aqui, ela obedece a nossa situação. Ela tem um único ponto em comum. Se você olhar aqui, tem um ponto em comum aqui, ó. Vem nesse cruzamento aqui, ele tanto faz parte de A, quanto faz parte de B. Esse pontinho aqui. Só que esse caso, por ele ser tão especial, eles fizeram um ângulo de 90 graus. Esse caso aqui, por ser tão especial, ele vai receber um nome. Perpendicular. Perpendicular. São retas perpendiculares. Mas, lembrando, perpendiculares é um caso de retas concorrentes. Ou seja, o importante é você entender que elas são concorrentes quando tem um ângulo. Aliás, um ângulo.
formam um ângulo de tal forma que elas têm um ponto em comum. A notação aqui é bem clara, né? Então, nesse caso, ele colocou R, interseção com S, ou seja, o que tem em comum entre R e S é um ponto, de um ponto P. Então, isso aqui é a interseção de duas retas. Certo? Então, nesse caso aí, a gente chama de retas concorrentes. As paralelas, eu já falei, eu já acabei mencionando antes, são aquelas retas que não têm nenhum ponto em comum. Né? Elas podem ser também coincidentes, porque o caso coincidentes é um caso particular também. Assim como as perpendiculares são concorrentes. É quando você tem uma em cima da outra. Você tem aqui uma reta A, aí eu faço uma B em cima dela. Então, elas são totalmente coincidentes. Elas são iguais, são a mesma, tá uma em cima da outra. Aqui, né, o desenho. Gente, elas são paralelas. E essencialmente se elas são coincidentes ou são coplanares e não têm ponto em comum. Essa palavra também é importante, eu já falei em pontos não colineares. O que são coplanares? São retas que estão no mesmo plano. Então, elas têm o mesmo plano em comum. Esse desenho aqui é bem... já vou nem fazer porque esse desenho aqui já está claro. Tem um plano alfa, tem uma reta A, uma reta B. E essas duas retas estão no mesmo plano. Então, a reta A está contida no plano alfa, a reta B está contida no plano alfa, e a interseção B é vazio, ou seja, não tem nenhum ponto em comum entre A e B. Nós dizemos que a reta A é paralela à reta B. E esse símbolo aqui, com esses dois tracinhos um do lado do outro, é o símbolo de paralelismo. Aí aqui tem uma seçãozinha de exercícios, né? Com solução, né? Demonstre que num plano existem infinitas retas. Bem, demonstre. Aí você pode olhar assim, se tivesse escrito o exercício e deixar para vocês, o que vocês iam fazer, né? Aí no caso, você ia usar somente os postulados, né, as definições que a gente fez lá em cima, inclusive aquelas que eu falei que são de tal forma que a gente aceita sem demonstração, né? Nesse caso aí, você teria que verificar de uma forma simples, né? Com uma reta, ela contém infinitos pontos, né? Que determinam a reta. Então, um plano, pegando dois pontos distintos nesse plano, você vai ter uma reta que passa por esses dois pontos. Então, ela determina uma reta. Por esses dois pontos que determinam a reta alfa, você tem uma reta que determina uma quantidade infinita de pontos já, né? Aí, nesse caso, se você pegar um terceiro ponto fora dessa reta, aí você pega um ponto da reta com um ponto que está fora. Aí ele determina uma segunda reta, certo? Aí essa segunda reta tem infinitos pontos e também está sobre o plano. Aí você faz o processo diversas vezes. Você pega essa segunda reta, pega um ponto que está nele e um ponto que está fora. Aí liga o ponto que está nela com o ponto que está fora e tem uma terceira reta. E aí vai. Então, se você construir esse algoritmo, esse procedimento infinitas vezes, você vai ter infinitas retas. E cada reta que você pega tem um ponto que está nela e um ponto que está fora. Você liga um ponto que está nela com um ponto que está fora e tem uma nova reta. Entenderam, né? É uma forma de você concluir que essa reta vai ter infinitas, você vai ter essas infinitas retas, sem necessariamente você se preocupar com a questão de demonstrar ou alguma coisa mais formal, certo? Aí ele faz uma pergunta: quantas retas há no espaço? Demonstre. Você vai usar esse mesmo argumento, porque aqui a prova foi feita em cima de um plano alfa. Se o espaço tridimensional, por exemplo, ele tem formado pelos planos x, y, z, em cada plano você tem infinitas retas.
Então, você tem infinitas retas em qualquer uma dessas situações, certo? Então, assim, uma tarefa de casa, vamos dizer assim, que fica para vocês, é pensar um pouquinho nessas questões. Pensar um pouquinho como é que você argumentaria essas questões aqui. Essas primeiras, né? Como é que você faria para argumentar, responder essas perguntas aqui? Certo? Seria importante para você absorver um pouco desse conhecimento da parte que é axiomática, que a gente chama, né? A parte que você tem os postulados, certo? Bem, vamos continuar. Agora, como é que faz para a gente determinar um plano? Ah, eu quero determinar um plano. Eu quero encontrar um plano. Então, como é que a gente faz para encontrar esse plano? Bem, primeira coisa, você tem que saber que, do ponto de vista matemático, você determina um plano tendo esses pontos, essas retas. Você pode fazer isso algebricamente e mostrar a cara do plano. Tem uma equação lá que representa o plano, certo? Aí existem as formas de você fazer isso. Vamos ver aqui. 4 modos. Primeiro, os 3 pontos não colineares. Aquilo que eu falei. Você tem 3 pontos assim que são não colineares. A, B e C. Pode ter reta passando assim, assim, assim. E aqui vai ter um plano que vai conter eles. Uma reta e um ponto fora dela. Você pegar uma reta. Aí pega um ponto fora dela. Você pode determinar um plano pegando essas duas coisas. Através de duas retas concorrentes e duas retas paralelas distintas. Ou seja, existem várias formas de fazer isso, certo? Vamos tentar discutir isso aqui, tá? Então, o primeiro modo, que é esse aqui, ó, com 3 pontos não colineares, ele é um postulado. E os demais são teoremas que seguem. Como assim? Qual é a diferença? Esse primeiro, a gente fez no exercício lá, né? Aquele exercício que a gente mencionou agora há pouco, que a gente discutiu. A gente pega 3 pontos não colineares, então eles determinam um plano. Aí você tem, a cada 2 pontos passa uma reta, e você tem que eles vão estar no mesmo plano, de acordo com o que a gente discutiu acima. O que acontece? Nos outros 3 condições, a gente pode provar. Então, ó, exemplo, esse aqui que eu não mencionei, mas está resolvido, ele mostra que 3 retas, duas concorrentes, não passando por a mesma ponto, estão contidas no mesmo plano. Então, é o tipo de exercício que você faz utilizando apenas as argumentações de postulados. Ó. Você tem aqui, pega duas retas, aí você pega por esse ponto, você determinou essa reta, depois você determinou essas outras duas. Se você fizer a condição de são não colineares e usar o postulado da inclusão, que é o que a gente tem, né? Postulado de inclusão, que foi isso que eu mencionei aqui, ó. Certo? Se você usar o postulado de inclusão, você conclui isso. Porque se você tem que uma reta, 2 pontos distintos, você tem um plano, aí tem 2 pontos distintos que estão no plano, e por ele passa a única reta, então essa reta contém infinitos pontos, e você conclui que a cada duas retas dessa você tem os pontos que contém o plano, os pontos que estão no plano, certo?
Então, assim, vamos ver a questão do teorema 1, que diz o seguinte: se uma reta e um ponto são tais que o ponto não pertence à reta, então eles determinam o único plano que os contém, certo? Então você tem o seguinte: você tem uma reta e um ponto. Vamos primeiro fazer o exercício de pensar o que é que essa proposição está dizendo. Então, assim, uma coisa importante é toda vez que você tiver um exercício, seja ele qual for, né, seja um teorema, uma proposição, ou um exercício simples que seja, qualquer um deles. Antes de você partir para resolver, você tem que pensar um pouquinho no que ele está dizendo. Se você consegue abstrair, né, se você consegue formular geometricamente, gráfico, qualquer coisa que se refira ao problema, para você saber do que trata, né? O que ele está tratando, o que ele está falando. A partir daí, você vai pensar nas ideias que vão resolver o problema, certo? Então, nesse caso aqui, ó, se uma reta e um ponto são tais que o ponto não pertence à reta, então eles determinam o plano que os contém. Vamos imaginar a situação. Você pega uma reta e um ponto, certo? Tais que o ponto não pertence à reta. Você tem aqui a reta R e aqui o ponto P. Então, o ponto está fora da reta. Aí a conclusão que ele tem é o seguinte: eles determinam um único plano que os contém. Ou seja, existe um único plano que você vai ter aqui, que vai conter tanto o ponto quanto a reta. Cuidado que você pode ter outros resultados, você pode formular outras coisas, que não é exatamente isso. Eu consegui um plano, um segundo plano, um plano que contém a reta e um plano que contém um ponto. Aí, nesse caso aí, o ponto e o plano conteria esse ponto P, ele teria uma situação de ser paralela à reta R, aí é outra situação. Então, ele está dizendo que existe um único plano que contém a reta e esse ponto que está fora dela, certo? Então, ele coloca isso em símbolos. Em símbolos, o que, é que ele está dizendo aqui? Vamos colocar a linguagem simbólica, de matemática, né? Linguagem de símbolos matemáticos. Ele diz que a hipótese é que o ponto P não pertence a R. Então, tá aqui, ó, P não pertence a R. Você tem que P é um ponto que não está na reta R. Aí ele implica o quê? Que existe, esse aqui é o símbolo de existe, alfa. Alfa é a letra que representa um plano. No geral, a gente representa os planos com letras gregas. Então, existe um plano alfa. Esse traço aqui quer dizer tal que o ponto pertence ao plano e a reta está contida no plano. Ou seja, existe um plano aqui, que ele vai chamar de alfa, certo? Que o P vai pertencer a esse plano e a reta também vai estar contida no plano. Ou seja, a R e a reta R vai estar contida dentro desse plano, certo? Aí a demonstração, né, a prova, é usando os postulados anteriores, né, os exercícios anteriores. Primeiro, existência, certo? Você tem aqui as situações. Ele coloca aqui o plano, uma reta e um ponto fora. Por essa reta, ela determina dois pontos, A e B, tá aqui os dois pontos, certo? Ok? Então, a partir daqui, ele gera, certo? Uma situação onde você tem três pontos não colineares, certo? E eles determinaram um plano aqui que ele chamou de alfa. Aí, nesse caso aqui, você utilizou aquele postulado, onde você tem que três pontos não colineares geram um único plano. Então, você tem esse ponto, tem essa reta, pegou dois pontos na reta. Por esses dois pontos, por essa reta passa dois pontos A e B, eles são distintos e o P está fora. Então, aqui nós temos três pontos não colineares, porque temos A e B que está na reta, mas P está fora. Então, os três não estão na mesma reta, logo eles são não colineares. Pelo postulado, eles determinam um único plano. Esse plano aqui, o plano alfa, certo? Agora, a gente
tem que concluir que esse plano é o plano alfa, né? Então, alfa é esse plano de R e P, ou seja, esse plano que contém esses três pontos, esse planozinho que eu acabei de provar pelo postulado que tem A, B e P nele, é o mesmo plano que contém R também. Eles são a mesma coisa. Aí o que é que ele faz? A gente faz assim. A gente diz que o ponto plano alfa, né, é o plano que contém os pontos A, B e P, certo? Ora, se ele contém esses três pontos, A, B e P, qualquer um deles está no alfa, inclusive o P, certo? Aí você tem o seguinte, alfa tem A, B e P. Eu sei que o ponto A é diferente do ponto B, então A é diferente do ponto B. E ambos, tanto A e B, pertencem a R, ou seja, os pontos A e B pertencem a R. Ora, mas se os pontos A e B pertencem a R, e R está contido em alfa, né? Então, esse R aqui, aliás, A e B pertence a R, A e B pertence à reta R, e A, B e P geram o plano alfa, então o R está contido em alfa, né? Porque o A, B, P são os pontos que estão no plano alfa. Se eu tenho que o P já está em alfa e o A e B também estão em alfa, então toda a reta R está contida em alfa. Então, existe pelo menos o plano alfa construído por RB. Ou seja, você mostrou que tem pelo menos um plano que eu chamei de alfa, que contém a reta R e contém um ponto P. Né? Isso aí é uma reta e é um plano que contém R e que contém P. Aí tem a questão da unicidade, no seguinte sentido. Unicidade é se você tentar mostrar que existe um outro, esse outro tem que ser o mesmo. Ou seja, não existe dois distintos. Se existem dois, na verdade, esses dois é um só, ou seja, são a mesma coisa. Então, aumenta as provas de unicidade, você supõe que tem dois, e conclui que esses dois, na verdade, é o mesmo. Aí você quer dizer que você não tem dois, você só tem um, tá certo? Então, a unicidade, de uma forma rápida, é assim. Alfa é o único plano determinado por RP. Aí você supõe que existe dois. Se existisse um alfa e um alfa', certo? Supor que existe um alfa e um alfa' por RP. Então, o alfa contém a reta R e o ponto P. Então, AB pertence a R, implica que o plano alfa formado por AB e P. O plano alfa' tem o R e o P, e o AB, são os pontos AB que pertencem a R também. O alfa' é formado por AB e P. Ora, significa que os pontos de alfa estão em alfa' e os de alfa' estão em alfa. Ou seja, um contém os mesmos pontos do outro. Então, eles coincidem, certo? Se você tem que um conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, esses conjuntos são os mesmos. Então, se os pontos de alfa todos estão em alfa' e os pontos de alfa' estão todos em alfa, então ambos são iguais. Alfa tem que ser igual a alfa'. Então, não existe um segundo plano. Então, eles são o mesmo, certo? Se duas retas são concorrentes, então elas determinam um único plano que as contém. Eu vou fazer essas primeiras demonstrações com esses detalhes, olhando as propriedades uma a uma, mas em determinado momento algumas delas têm que ser puladas ou feitas de forma mais rápida para a gente ter um bom andamento, já que é por causa do andamento da disciplina para a gente poder avançar, né? Então, veja só, o que é que ele está dizendo? Como eu falei, antes de você resolver, você tem que pensar o que é que o exercício está dizendo, o que é que ele está propondo, o que é que ele está falando.
Se duas retas são concorrentes, então elas determinam um único plano que as contém. Então, é basicamente a consequência, né? Que ele está querendo dizer é a mesma coisa desse, no sentido, ó, determina um único plano que os contém. Mas a condição aqui é de um ponto fora de uma reta. Já aqui, a condição é de existir duas retas que são concorrentes. Mas a situação é parecida no seguinte sentido. Se você imaginar essa figura aqui, ela tem uma reta e tem um ponto aqui em cima da reta S que não contém, aliás, que não está em R. Aí você teria uma situação semelhante à anterior, certo? Então, matematicamente a escrita é essa. R interseção S só tem um ponto em comum, porque elas são concorrentes. Se elas não tivessem nenhum ponto em comum, elas seriam paralelas. Quando elas têm todos os pontos em comum, elas são coincidentes, porque são iguais. Então, existe, né? A conclusão aqui você vai ter que existe um plano alfa, né? A hipótese é que se elas têm um ponto em comum, e a tese, né, que você vai provar, é que existe um plano, que a gente chama de alfa, nesse caso, tal que a reta R ela está no plano alfa, ou seja, ela está contida no plano alfa, e a reta S também está contida no plano alfa, ou seja, é um I de interseção, ou seja, ambas as retas vão estar. Aí é aquela questão de existência, então a gente vai cair em um novo postulado de existência. Então, um ponto A em R, certo? Então, olha aqui, eu vou evitar fazer a figura, já que aqui já tem. Você pega um ponto A que está na reta R, esse ponto aqui, ó, estou pintando de azul, certo? E também um ponto B em S, tá aqui, ó, ponto B. Eles são distintos do ponto P, que é a interseção. Por quê? Porque as retas são concorrentes. Então, esse ponto aqui está aqui no meio, esses dois são distintos. Aí aqui eu formei uma figurinha, né? Aí eu uso novamente aquele postulado que diz que por três pontos não colineares, eles determinam um plano. Então, ele determinou um plano, vou chamar de alfa. Esse plano que eu chamei de alfa. Aí, igual que a gente fez no anterior, a gente tem que mostrar que esse plano alfa, certo? É o plano que contém tanto R quanto S, certo? Então, R é o plano de R e S. O que é que você faz para poder concluir isso? Basta você chegar à conclusão de que tanto R quanto S estão em alfa, certo? Então, você tem aqui alfa, ele tem os pontos A, B e P, né? A, B e P, e a reta, o ponto A e o ponto P está na reta R. Vou olhar aqui, vou apagar aqui. Se olhar aqui, o ponto A e o ponto P está na reta R. E um é diferente do outro, A é diferente de P. Então, lembra daquele postulado lá, né? Que diz que se a reta tem a inclusão, né? Se você tiver um ponto, dois pontos distintos que estão sobre uma mesma reta R, então o plano que contém essa reta, certo? Esses pontos, na verdade, contém a reta. Então, R está contido em alfa. E a mesmíssima coisa para S. A diferença é que eu, em vez de usar o A, eu uso o B aqui. Então, entre P e B, eu tenho que B e P estão em S e eles são diferentes. O mesmo argumento. Então, quer dizer que B e P são pontos distintos, certo? E determinam uma reta que está dentro do plano alfa. Então, S está contido em alfa. Então, você tem aí, pelo postulado, que o plano alfa é o plano determinado por RS. E assim como no anterior, também se pode mostrar unicidade. Da mesma forma,
Supor que tem dois, conclui que os dois são o mesmo, na verdade. Se existisse um alfa e um alfa', né? Se existisse um alfa e um alfa', certo? Você tem alfa, RS, A e P está em R, B está em S. Então, o alfa ele contém A, B e P. Alfa' tem RS, A, P está em R, B também está em S. O alfa' tem A', B' e P'. Então, se você olhar de baixo para cima e de cima para baixo, as mesmas condições que você põe aqui para concluir que o alfa tem o A, B e P, ele também tem o A', B' e P'. Aliás, A', B' e P. E o contrário também. Se você colocar as mesmas condições que determinam que o A' e o B' e o P estão em alfa', eles estão eles vão estar no alfa também. Então, aquela mesma conclusão, né? Se um conjunto está contido no outro e esse outro no primeiro, então esses conjuntos são os mesmos. Então, essas retas são iguais. Certo? Aí, assim, vai ter vários, né? Se a gente conseguir aqui, ter vários, né? Ó, se duas retas não paralelas entre si distintas, então elas determinam um único plano que contém. A partir daqui, eu vou pular alguns no sentido assim, eu vou partir para a parte geométrica, para poder a gente entender exatamente o que ele está falando. E as demonstrações são bem parecidas, porque elas são todas baseadas nos postulados, certo? Elas são baseadas nos postulados. Então, a gente tem aqui. Vamos lá. Ó, você tem duas retas são paralelas entre si, elas determinam o único plano que os contém. Pega aqui uma reta A, uma reta B. Elas são diferentes uma da outra, são distintas. E lembrando, né, tem aquele caso que elas são coincidentes. Então, quer dizer que tem uma em cima da outra. São basicamente a mesma. Então, elas são distintas. Aí elas determinam um único plano que o contém. Ou seja, eu posso encontrar um plano alfa que contém as duas aqui. Claro, existe como determinar dois planos de tal forma que um plano A, um plano alfa 1 contenha A, o plano alfa 2 contenha B. Mas não é isso que o teorema está dizendo. Está dizendo que existe um plano que contém os dois. Elas determinam um plano que contém as duas. Então, isso aqui é possível fazer, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a notação, se você for fazer, é semelhante. Você tem que a reta T ela é paralela a S e R. Tem um erro aqui na escrita, né? Ele colocou um T e depois colocou um R. Na verdade, ele queria colocar R ou T. Eu vou admitir que era R, porque como ele usou um T aqui, depois usou R, então acho que foi só um erro de digitação. Então, temos duas retas. No caso aqui, R paralela a S, e distintas uma da outra. Então, existe um plano alfa, tal que R está contido em alfa e S também está contido em alfa. Ou seja, os três teoremas, né, a conclusão no final é você mostrar que o plano está contido no alfa.
certo? No caso aqui, no 2 e no 3, referente a duas retas. Mostra que duas retas estão nesse plano, certo? A existência é uma consequência da definição de retas paralelas, certo? A existência do plano, porque a gente já viu isso anteriormente, né? Existe um alfa que contém R, contém S, e eles têm um ponto, não tem ponto em comum. Então, logo existe pelo menos o plano alfa. No caso aqui, ele está apenas utilizando o estado anterior, ou seja, RS, o, o plano formado por RS, é só uma consequência da definição de retas paralelas, ou da existência dela de ambas, certo? Aí você pode fazer igual você fez na anterior. Geometricamente você poderia pensar assim. A gente tem essa figura aqui. Você pega uma reta R, ela já tem o ponto A e já tem o ponto B. A reta S é paralela, esse ponto pega um terceiro ponto P. Elas determinam um plano, chamado de alfa-linha. Aí esse plano, você vai mostrar que é o mesmo plano que contém, que é o mesmo plano alfa que contém esse alfa-linha. Você consegue mostrar que as duas são as mesmas. Basicamente é uma repetição dos argumentos acima. Então, precisa, não precisa a gente se debruçar muito em cima disso, não, tá? Vamos ver algumas situações um pouco diferentes agora. Por exemplo, retas reversas, certo? O que são retas reversas? Elas são reversas se somente se não existe plano que as contenha. Então, você coloca aí uma reta, certo? Você põe A e B, não existe plano A e B e interseção entre elas duas. Por exemplo, ele volta assim, A e B são reversas, é que não existe um plano que contenha as duas e as duas sejam de interseção vazia. Porque assim, se você pegar um plano que contenha essas duas retas, certo? Você não vai conseguir esse plano deixando que elas sejam paralelas. Por quê? Se você imaginar que você pode estender essas retas aqui, ó, se você pudesse colocá-las em um mesmo plano, em algum momento elas iam se tocar, né, dentro desse mesmo plano. Elas deixariam de ser retas paralelas. Peraí, eu acabei falando. Tá correto o que eu falei, só foi um pouco, só não foi muito preciso. O que está dizendo é justamente isso. Não existe um plano que contém A e B e mantém as duas retas paralelas, que é justamente o que está escrito aqui, a interseção B vazio. Se esse plano contém essa reta A e B de tal forma que elas estão colocadas aqui, a interseção entre A e B não seria mais vazia, ela teria um ponto P em comum. Aí as retas seriam concorrentes, né? Então, no caso aí a gente diz que elas são reversas, certo? Então, se você tiver essa situação R é reversa com S, porque não existe um plano que contém as duas e mantém as duas com interseção vazia, ou seja, paralelas. Aqui fica claro, né? Ele colocou o plano que tem a S e a R aqui perfurando, de tal forma que tem um ponto P em comum, certo? Então, não tem um plano, ou seja, ele não está dizendo que não existe plano que contenha as duas e as duas se mantenham paralelas. Aí, se essa situação aqui não acontece, aí a gente chama a reta reversa. Ou seja, não existe plano que as contenha, certo? As retas são chamadas de reta reversa se não existe plano que as contenha.
Aí assim, você só precisa imaginar o seguinte: se tiver um plano que contém as duas, essas retas elas não vão ser paralelas. Se tivesse. Aí tem umas definições aqui que são extensões, por exemplo, quadrilátero reverso. É quando não existe plano que contenha seus quatro vértices. Se você colocar um quadrilátero, uma figura que tem quatro lados, aí se não existir nenhum plano que contenha seus quatro vértices, então a gente chama que esse quadrilátero é reverso. Mas aí é uma extensão, um conceito adicional, então não precisa a gente se preocupar com isso, não. Então, para encerrar essa parte aqui, eu vou mencionar aqui a posição relativa de duas retas. Pega duas retas, né? Então, vamos primeiro diferenciar o seguinte. Uma figura ela é plana quando seus pontos pertencem a um mesmo plano, né? E os pontos são ditos coplanares, né? Eles estão todos no mesmo plano. Coplanares vêm do mesmo plano. E a figura é chamada de reversa se os pontos são não coplanares. Então é só você pensar assim: estão no mesmo plano, são coplanares, certo? É reversa, então eles são não coplanares. O que é reverso não está no mesmo plano. O que é coplanar está no mesmo plano. É uma forma de você pensar um pouco sobre esses nomes e memorizar, né? Então, se são coplanares, estão no mesmo plano. E se for reversa, é porque é não coplanar. Logo, não está no mesmo plano. Tá certo? Não tem um plano que contém, então não tem. Se você diz que duas retas não tem nenhum plano que a contenha as duas, então elas não estão no mesmo plano. Logo, elas não são coplanares. E se não são coplanares, são reversas. Certo? Aí, relativa a duas retas, você pega duas retas. Como é que elas podem ser? Então, fazer aqui as figuras. Duas retas, elas podem ser concorrentes, não tem ponto comum. Elas podem ser paralelas, certo? Então, aqui tem um ponto comum e as paralelas não têm ponto comum. E reversas. Aí reversas pode dizer, mas como eu faria a figura reversa? Você faz qualquer figura, não importa. Qualquer figura. De tal forma que você adicione, né? Que não estão no mesmo plano. Se você quiser, você faz aquela figura 3 lá, que a gente viu acima. Aquela figura, ela representa melhor, porque você primeiro faz o desenho do plano, aí coloca uma reta que está em cima do plano e uma reta fora do plano. Pronto. Essas são reversas. Tá? Aí você vai dizer, mas essa primeira de cima não são reversas, não? Mas essa aqui é a situação delas duas estar em cima do mesmo plano. São concorrentes, mas concorrentes dentro do mesmo plano. Paralelas estão dentro do mesmo plano. Certo? Reversas, elas são fora do mesmo plano, não estão no mesmo plano. Certo? Claro que tem as situações simples, que são as coincidentes, que a gente já viu, eu já mencionei. Coincidentes são um caso particular de retas paralelas. Tá certo? Bem, pessoal, por hoje eu tinha mencionado, amanhã eu vou falar de interseção, né? E alguns postulados de interseção e alguns resultados sobre isso, certo? Algumas coisas sobre isso. Eu tinha mencionado mais cedo que ia fazer uma aula mais curta hoje, só de uma aula, só de uma hora. Então, amanhã, no início, eu vou terminar o capítulo 1 para a gente entrar no capítulo 2. Aí, o que acontece? Por hoje, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, né? Nas outras sextas-feiras, eu vou estender um pouco mais, mas nessa de hoje eu não vou poder. Mas, assim, o recado que eu vou dar a vocês é assim, que eu vou gravar alguns pedaços desse conteúdo em aulas menores, como eu falei, de 10 minutos, de 15 ou de 20, e vou enviar um link no grupo de WhatsApp que vai direto para um vídeo no YouTube, certo? Tem um canal lá que já tem algumas coisas que eu fiz na outra disciplina, de lógica, conjuntos e funções. Eu vou mandar o link já da aula referente a que vocês vão assistir.
Também com essas pequenas aulas, vai ficar também gravado essas aulas que eu estou fazendo aqui. Essa aula agora, por exemplo, eu vou estar postando até amanhã de manhã, mais ou menos. Vou tentar processar ela hoje, certo? Vou processar essa aula hoje para tentar colocar ela amanhã lá, tá? Aí, se você quiser revisar uma das coisas que eu falei aqui, você põe lá. E amanhã eu vou fazer um pedaço da aula de manhã, certo? E talvez uma tarde, vou ver com os meninos também, os monitores, e vou postar ao longo do dia, ou nos próximos 2 dias, algumas pequenas aulas, como eu falei, né, de minutos, 10, 15, 20 minutos, tá? Amanhã, que horário seria melhor para a gente começar? Acho que um pouquinho em torno de 8 horas, 8 e meia, 9. Como é que está funcionando o horário para vocês, que é melhor? Geralmente é 8 horas, professor. Certo. Pois eu vou tentar iniciar nessa hora aí. Se tiver um pequeno atraso, vocês fiquem no aguardo, mas vai ter aula confirmada, tá? É só que eu tô com criança pequena, um bebê, e aí acaba Mas aí que... fica ao sua disposição, professor. Acho que dá Não é? para. Fica ao seu critério também. Eu falei às Não, 8 tudo horas bem. porque às Fica 8 assim, horas. entre 8 e 8 e meia por aí. Porque como eu tô com criança pequena, aí às vezes por uma coisa pequena aqui e acolá, eu tenho que dar uma assistência e não possa... E acaba atrasando um pouquinho. Mas em torno de 8 e Se meia você por quiser aí. começar às 8h30, se quiser marcar já logo para 8 e É por meia, aí, é. 8, umas o 8 e meia melhor. eu devo estar enviando o link. Fica assim, mas já é esperto, já. Daí 8 horas já fico mais ou menos esperando. Mas aguarde que eu vou me comunicando no grupo do WhatsApp, tá bom? Tá ok, professor. Pois é isso. Então por hoje eu vou encerrar aqui. Agora nas outras sextas eu faço um pouquinho maior. Vou tentar cobrir o máximo desse conteúdo possível, mas também, como o conteúdo é extenso demais, eu só tenho que selecionar o que é mais importante, para não ficar também muito enfadonho, tá? Tá ok, professor. Boa noite. Até amanhã. Pois é isso. Então, boa noite a todos e a gente se encontra amanhã, tá bem?